Oi, gente, boa tarde. Vamos começar com música. Como que vocês estão? Oi, Manu, quanto tempo? Sejam todos bem-vindos. Só o Thiago aí. Sejam todos bem-vindos, gente. Sei que o convite do Thiago. Ai, chegou. Oi, Thiago. Olá, boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está online, todo mundo que está chegando. E aí, Thiago, como está? Então, Raquel, tudo ótimo, né? Obrigado mais uma vez aqui pelo convite, né? E lembrando a todos, né, quem quiser fazer perguntas durante a nossa live, né? Fazer perguntas aqui nos comentários, dúvidas, até mesmo sugestões, a gente responde aqui ao vivo, né? Com a gente não tem essa, né, Raquel? Sim. A gente responde ao vivo e, claro, né, lembrando também que essa live é livecast, né? Ela funciona aqui como live no Instagram, mas também faz parte do nosso podcast todas as terças-feiras, né, Raquel? Lá no Spotify, podcast Seu Amor no Divã, onde a gente coloca o amor de vocês no divã para analisar tudo que esteja acontecendo de bom, de ruim, e por aí vai, né? Mas é isso, Raquel. Com certeza, com certeza. E hoje um tema, né, Thiago, que aparece muito, muitas das vezes enrustido, né? Eu acho que é interessante de se analisar até, né? Você falou aí de analisar esse amor no divã, porque o medo, ele vem de muitas formas. E esse tema é muito peculiar, né? Você tem medo de amar? Como que é o medo do amor? Às vezes a pessoa sofre, e quem nunca sofreu? Eu quero aqui que vocês coloquem aí nos comentários quem nunca sofreu por amor. Né? Então, esse tema é um tema que chega muito recorrente, né? E tem vários tipos de medo, né? E é isso. Tiago, quais medos aí que você identifica? Quais medos que aparecem? Quais os medos que o pessoal reclama com você? Exato. Então, Raquel, eu acho que alguns medos, né, que são recorrentes na terapia, são vários, né? Eu acho que o medo ele vai estar sempre um pouco ligado à origem dele. A gente não, pelo menos na psicanálise, né, Raquel, nós vamos analisar o medo na sua origem, né? O que gerou esse medo? Qual é o gatilho, né? O que está por trás desse medo que foi projetado ali para um relacionamento afetivo, né? Mas, respondendo sua pergunta de forma um pouco mais direta, os medos são os mais variados, né? Então, vamos lá, talvez aqui para um top 3, um top 5, né? O medo de ser traída, o medo de ser abandonada, né? O medo, muitas vezes o medo realmente da violência, né? Quando esse parceiro aí é um parceiro abusivo, comete algum tipo de violência. Para quem até quiser entender melhor essa questão da violência, fizemos uma live, né, Raquel, explicando os cinco maiores tipos de violência, tá gravadinho lá no Spotify, tem aqui no Instagram também, só vocês acessarem, mas enfim. Então é isso, né? O medo da traição, o medo do abandono, o medo da violência, né? O medo, muitas vezes, de que as minhas expectativas não sejam atendidas por esse outro, me gerando ali uma frustração dentro desse relacionamento. Acredito que seja um top 3, nem sei quantos medos eu falei aqui, é porque realmente são vários, né? E a grande questão
medo, e aí esse é um tema que a Raquel gosta de trabalhar muito, medo, a ansiedade é medo, né? Então são relacionamentos muito ansiogênicos, né? Quando esses medos estão presentes, e é uma coisa que se retroalimenta, porque quanto mais medo, mais ansiedade, e quanto mais ansiedade, pior a qualidade dessa relação, porque muitas vezes esse outro que nem estava dando motivo nenhum para essa pessoa estar com medo, começa a se comportar de uma forma um pouco mais impaciente, ou um pouco, né, ali diferente, um pouco mais intolerante, em virtude de tanta cobrança, em virtude de tanta ansiedade, aí isso alimenta o problema, né? Que aí a pessoa fica mais ansiosa, né, naquele sentido, agora que ele vai me largar, agora que ele vai me abandonar. E lógico, que talvez eu esteja dando exemplos aqui que giram muito em termos de relacionamentos com dependência afetiva, que também temos live falando sobre dependência afetiva, né, Raquel, para quem quiser conhecer melhor o assunto, mas eu citei dependência afetiva porque quando eu dependo do afeto de alguém, quando eu dependo de alguém na minha vida que me nutre com amor, ou só com companhia que seja, o medo de perder essa pessoa, né, vai impactar. Então, há pessoas que sofrem de dependência afetiva são pessoas que possuem medo de amar em algum nível, né? Agora, é claro, eu dei exemplos dentro de pessoas que já estão em um relacionamento, mas eu acho que é interessantíssimo falarmos também de pessoas que têm medo de entrar em um relacionamento, né? Que aí esse medo também vai aparecer de várias formas, né? Que seria o medo de, não quero me frustrar, sofri com um parceiro que me abandonou, eu sofri com aquele carinha da internet que eu estava me apaixonando por ele e ele deu um ghosting em mim, sumiu de repente, a gente se encontrou 2 vezes e ele foi embora sem dar motivos. E aí as pessoas vão criando medos, ou até mesmo já atendi alguns casos assim de pessoas que os pais, né, às vezes os pais ali tinham um casamento super abusivo, um pai alcoólatra que batia na mãe de repente, e aí essa mulher de repente cresce com medo de entrar numa relação afetiva, porque tem um exemplo ali paterno ruim, um exemplo masculino ruim, e aí a pessoa cresce um tanto quanto defendida, né? Então muitas vezes os medos também são defesas de traumas passados. Então tentei fazer um resumão do medo, claro que não se esgota nisso, né, Raquel, mas acho que deu para responder um pouquinho, né, da sua pergunta. Sim, Tiago, exatamente. Eu ia falar desse medo, né? Exatamente, reproduzir os padrões familiares, né? É um dos maiores medos, né? Às vezes você tem aquele familiar que você não quer ser igual, o padrão familiar não quer ter aquele tipo de relacionamento, né? Não é um casal tipo Chitãozinho e Chororó, né? Não é tipo, não é o Chitãozinho e Chororó, mas não é a mãe da Sandy do Júnior né, perfeitinho e assim, e ao contrário, e você não tem uma família estruturada, bacana, margarina, e você tem medo de que aquilo aconteça com você, né? E também a questão da rejeição, né? Ou você foi abandonado por um dos seus pais em algum momento, né? Se sente abandonado lá no passado, né? Ou pelo pai ou pela mãe. Teve esse sentimento, por mais que ou tenha sido ou não, né? Teve essa alienação parental, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Essa distância afetiva. E isso repercute também nos seus relacionamentos, né? Ou também traumas, né? Vividos, né? De outros relacionamentos. Me machucaram. Mas é como a gente trouxe lá no início, né? Quem nunca viveu assim, alguma decepção, alguma desilusão amorosa, né? Que já tenha vivido, né? Eu acho que as desilusões acontecem na vida, né? Para salientar exatamente momentos de frustração e momentos positivos. A gente só sabe o que existe a dor, né? Porque tem momentos de alegria e vice-versa. Então, a gente só consegue saber também o que é um relacionamento bom, porque a gente também teve um relacionamento não tão bom, né? Então, a gente só sabe o que é saúde, né? Porque um dia já ficou doente. Então, a gente também consegue fazer esse parâmetro, porque a gente já viu
alguém também um dia doente. Então, a gente consegue ter essas experiências, não só na nossa vida, mas também equiparar na vida dos outros, né? E consegue distinguir. Mas também, e outro tipo de medo são os medos também que nossos pais também passam para a gente, né? Cuidado, né? Aqueles pais muito cautelosos também, né, Tiago? Aqueles pais inseguros. Ah, cuidado para não se apegar demais. Ah, cuidado. Então, assim, às vezes os pais muito inseguros, né? Pais muito superprotetores, né? Então, assim, quantas vezes a gente escuta, né, que os pais se intrometem muito no relacionamento, né? Voltando muito para aquele caso, né, daquele amor às cegas, né? Muito simbólico, em que a mãe chega lá para casar, né? E a todo momento ela tá falando, não, meu filho, não casa, isso é loucura, você tá num programa. E o cara tá falando, não, eu vou casar, vou casar. Quando chega na hora, o cara fala, não, Thiago. E ele tá falando sim, mas a voz da mãe, isso é super psicanalítico, né? A voz da mãe foi mais forte, né, do que o desejo dele. Então, assim, é muita loucura, né? A gente, tudo que a gente escuta, tudo que a gente tem conscientemente, muitas das vezes daquilo. E às vezes esses medos de amar, né, é tão grande que a gente precisa, né, de ter consciência, né, de todos esses medos também, para que isso não seja tão grande a ponto de não tentar de novo. E muitas das vezes, o que parece até mesmo um Dom Juanismo, né, entre aspas, muitas das vezes também é um medo mascarado, né? Claro, claro, sem dúvida. E muitas das vezes, acho que, claro, né, não tem aqui uma estatística sobre, mas a gente sabe, é empírico, né? Muitas das vezes esse comportamento, né, conquistador, sedutor, e que não consegue ir para o passo 2, né, que não consegue entrar na fase ali realmente de um apego, né? Até hoje se fala sobre o apego evitativo, né? Que existem alguns tipos de apego evitativo que seria justamente isso, né? Olha, eu sou excelente na conquista, eu sou excelente na sedução, eu consigo relações superficiais ali, apenas de ficar, de sair com as pessoas, mas na hora do apego a pessoa realmente tem um medo, né? E não é, mas aí você está falando de um cara que é safado, Thiago, você está falando de um cara que é mulherengo. Muitas vezes não. Muitas vezes ele vai ficar com uma ali ou outra de vez em quando e ainda assim ele não consegue aprofundar. Por quê? Porque existe uma evitação do apego, existe um medo por trás daquilo ali, então ele consegue muito bem até a página 2, né? E dali em diante ele realmente as defesas psíquicas começam a atuar. E aí, seja por relações frustradas no passado, seja por uma questão parental ali, né, da criação, da educação familiar, ou até mesmo cultural, né? Igual você deu o exemplo, né, do rapaz que fala não, né, na hora do altar, né? Na hora de dizer o sim para a noiva. Então é um pouco isso, né? São essas vozes. E claro, né, já que a gente vai falar um pouco de psicanálise, os nossos pais, né, a nossa primeira infância, primeira e segunda infância talvez, nós somos meros depósitos da expectativa dos nossos pais. Né? Então entra, como a Raquel falou brilhantemente agora há pouco, né? Então é a expectativa da minha mãe de que eu me case com uma mulher bem-sucedida, por exemplo, ou não, ou que eu case com uma mulher que seja ali uma dona de casa impecável e uma dona de casa que larga a vida dela pelos filhos e pelo cuidado com o lar e tudo mais. E nós percebemos que isso às vezes gera impactos no relacionamento, porque muitas vezes esse indivíduo, né, no caso desse homem, ele prefere uma mulher ali, de repente, bem-sucedida, que trabalhe, que tenha o próprio salário dela, que tenha uma vida, né, e ele admira o quão forte aquela mulher é, mas de repente, por uma criação, né, de uma mãe que pede uma mulher mais caseira, uma mulher, uma Amélia, né, como diz lá, enfim, que cuide da casa, dos filhos, né, e ele fica nesse
conflito. Qual é a minha referência de mulher? Eu desejo algo, mas eu tenho dentro do meu inconsciente uma coisa que foi colocada pela minha mãe no sentido de uma mulher ideal, e aí parece que ninguém se encaixa. Porque a mulher que, quando ela cuida demais da casa, esse homem vai cobrar que ela tenha, que ela vai trabalhar, que ela vai ter independência, que ela ajude a construir, né, aquela renda ali com ele. Mas, por outro lado, quando essa mulher trabalha e é independente, aí ele reclama que ela está deixando a casa suja, que ela está deixando as crianças mal cuidadas, e aí nada serve, porque fica esse conflito. Claro, em casos de uma pessoa com um ego ali fraco, né, ainda muito, com cordão umbilical ainda muito ligado à mãe, né, mas, enfim, ou muitas vezes, né, até quando eu falei do cordão umbilical, às vezes isso é tão forte, né, Raquel, que a pessoa não consegue nem desenvolver um desejo próprio. Então, usando esse mesmo exemplo de um filho, né, ali, homem, e dessa mãe que ficou a vida inteira, você tem que arrumar uma mulher que cuide da casa, que tome conta das crianças, enfim, a tal da Amélia, né? E aí, quando ele conhece uma mulher independente, ele quer apagar a luz dessa mulher. Né? E aí ele quer que ela saia do trabalho para cuidar dos filhos. Ele quer que ela não vista roupas tão sedutoras, porque agora ela é mãe, porque agora ela é esposa. E aí ele vai apagando, né? Ele vai minando ali a luz dessa pessoa, justamente por quê? Por um medo de não corresponder à expectativa materna. Né? Então, muitas vezes, o medo afeta até mesmo na qualidade da nossa relação, quando a gente consegue ter uma, né? Porque muitas vezes a pessoa também fica se limitando. Vamos usar o exemplo de novo dessa mãe que queria uma Amélia, né? Como nora, como esposa do filho. Aí, de repente, esse filho é uma pessoa bem-sucedida, que conhece mulheres bem-sucedidas, independentes, autônomas, e ele olha e fala, nossa, são todas muito legais, mas nenhuma serve para mim, porque nenhuma é aquele padrão. E aí a pessoa começa a se tornar seletiva. Então, esses medos, né, eles vão aparecendo nas mais variadas formas e vão, infelizmente, intoxicando as formas mais saudáveis de relacionamento, né, Raquel? Então, enfim, dei mais alguns exemplos aí de medo. É verdade. É um duelo, né? Entre a autenticidade, né? E aquilo que a gente já está programado, né? A nossa programação. Os nossos padrões, né? Exatamente. E também, né, Tiago, eu acho que também é interessante falar, né, que nenhum relacionamento pode ser comparado, né? Nenhum relacionamento é igual ao outro. É igual filho, né? Não é dizer que uma gravidez deu uma dor de cabeça danada, né? Sim. Ou casamento, ou namoro, e que você vai comparar, né? Eu acho que a grande questão do ser humano, isso também é um fato com relação à autoestima, né? Que muitas pessoas se frustram, em especial aqui no Instagram, né? Eu vou olhar a vida do famoso, porque ele tem uma porta com 5 metros de altura e eu tenho uma porta assim, normal, né? E aí eu não tenho aquela vida e tal. E aí começa a se comparar, né? Aí eu não tenho o corpo X. E aí começa essa comparação. É a mesma coisa se a gente olha os relacionamentos também. Meu primeiro namorado aconteceu isso, meu segundo aconteceu isso. E aí, então, o terceiro, o quarto também não vai dar certo. Ou então, meu primeiro casamento aconteceu isso, então estou fadado a sempre ser solitário. Ou então, na primeira geração aconteceu isso, na segunda geração também aconteceu isso. Então, na terceira eu também vou ser traída, vamos supor, né? Né? Porque também a cultura muda, né? Antigamente os homens, vamos supor assim, traíam muito mais do que hoje em dia, porque as mulheres, até porque não tem que ficar mais grudadas com ninguém, né? Não tem mais que provar nada para ninguém. Então, assim, então, não quer dizer que você tenha que repetir sempre o mesmo relacionamento. Você não é porque você também pode ter até tido um padrão, né? Não quer dizer que também não tenha acontecido isso na sua vida. Pode até ter tido um padrão. A partir do momento que você teve consciência, né? Tive consciência, ok. E agora, o que eu faço? Tendo consciência, você vai ajustando se você acha interessante aquilo, né?
Então, você pode mudar no momento que você quiser o rumo da sua vida, né? Dá para mudar. E aí, quando você tem consciência e quiser ajustar isso, você não acontece a mesma coisa, né? Não, nenhum relacionamento é igual, nenhuma pessoa é igual, todo mundo é subjetivo, não tem mais como reproduzir o mesmo relacionamento, até porque a gente não sabe do futuro, né? Então, assim, lógico que os pontos de vista também mudam, né, Tiago? Eu também vejo o que acontece também. Às vezes a pessoa pode ter um ponto de vista negativo sobre tudo também, né? Aí ela tem um ponto de vista que ela olhe tudo em demasiado negativismo, né? Mas falando de uma forma neutra, em que ela veja as coisas sob um efeito de comparação e não tem esse ponto de vista negativo, né? Nenhum relacionamento é igual ao outro. Você concorda? Concordo plenamente, até porque o relacionamento, mal comparando, né, ele é como a genética, né? Ele é fruto dos cruzamentos, né, ali entre um e o outro, né? Entre eu e o outro. E essa construção é a construção a quatro mãos, né? O relacionamento é feito a quatro mãos. E quando essas mãos mudam, é impossível, né, que um relacionamento seja igual ao outro. Mas as pessoas realmente têm um pouco dessa mania, né, na busca de referências para se relacionar melhor, de revisitar o passado muitas vezes sem necessidade. Em especial quando esse passado foi um passado ruim, abusivo, ou seja lá o que for, né? Então, eu tenho até um exemplo, uma moça que eu atendia muito tempo atrás, e aí ela namorou um rapaz que gostava de pagode, né? Ele era pagodeiro, era daquele, estava sempre no pagode, e ele acabou traindo essa menina num pagode, né? E aí passou-se um tempo, ela fez o luto, e aí ela conheceu alguém, né? E foi conhecendo pessoas, até que ela conheceu alguém lá que gostava de pagode, né? E o rapaz, segundo ela, era maravilhoso, ela entrou com muito mais calma naquele relacionamento, mas ela simplesmente não conseguiu levar à frente porque ele era pagodeiro também. E ela adorava pagode. Então, ou seja, né, o meio social dela era aquele. Ela pegou o meio como parte do todo. Então, acho que é isso, né, Raquel, que você está querendo trazer aqui. E realmente concordo muito, né, de que os relacionamentos não se comparam. Cada relação é uma relação. Em especial, a gente está falando do medo de se relacionar, e muita gente vê o medo como um grande monstro, mas o medo ele ensina. O medo de errar, o medo de se machucar. Acho que a ansiedade, enquanto ali um comportamento causado lá pelo cortisol, né? Então tem toda uma fisiologia por trás disso. Então é biológico, no sentido de que quando a gente fala que a ansiedade é adaptativa, o medo é adaptativo. O medo faz com que a gente se relacione melhor. Então, o que deu errado na minha relação antiga? Foi situação A, B e C. Eu não vou repetir essas situações, ou não vou deixar que o outro repita comigo essas situações. Então, eu consigo construir uma relação diferente, eu consigo construir relações melhores, né, para mim. Então, nenhuma relação nunca é igual a outra. Não tenho esse medo, né? Não tem, o rapaz usa óculos e aquele que me traiu também usava. Não tem nada a ver, né? Não é por aí que você vai conseguir se proteger, e a grande verdade é essa. As pessoas entram muito defendidas nas relações. E aí qualquer sinal de repetição parece ali uma espécie de sinal de que a relação não vale a pena, de que aquilo ali é como alguns homens falam, né? A gente saiu uma vez, saímos duas vezes, fizemos sexo e ela ficou me procurando ao longo da semana. Ela é daquelas que grudam. Por que ela é daquelas que grudam, né? Será que, de repente, você precisa ter uma regra? Nós vamos falar dia sim e dia não para ela não grudar. Então, enfim, é uma grande bobeira, né? São defesas que realmente destroem a sua habilidade de se relacionar bem, né? E volto a repetir o que a Raquel falou. Nenhuma relação é igual a outra, por melhor que ela tenha sido. E, inclusive, né, Raquel, a gente está dando exemplos negativos, mas quando a gente fala que nenhuma relação é igual a outra, inclusive no aspecto positivo também, porque muitas vezes você entra assim, eu tive um namorado e foi tão legal comigo, era uma pessoa boa, e aí você conhece alguém, você começa a fazer comparativos, ele é muito parecido com aquele namorado, ele deve ser muito legal também. E, de repente, é esse que vai te trair, que vai te bater, que vai te machucar, que vai te decepcionar, que vai sumir, né? E só porque você achou que eles eram
parecidos, você se sentiu mais à vontade. Então tem um lado B dessa moeda também, que é perigoso, que às vezes você nem tem o medo, né, por achar que está num ambiente seguro, e de repente é aquela pessoa que te machuca, que te maltrata, enfim. Então, tomem muito cuidado com isso, e o medo não é inimigo. O medo serve para vocês criarem melhores referências para se relacionarem. É verdade. Isso que você fala, Thiago, lembra muito essa questão da projeção, né? Eu projeto as minhas qualidades muitas das vezes no outro. Isso a gente vê muito com dependentes emocionais, né? Nossa, a pessoa tal é maravilhosa. E você fica assim, gente, aonde que a pessoa encontrou isso? Você só fica Às vezes, em um analisando, você encontro, fala né? assim, do que ela tá falando? Você que tá neutro na situação, em qualquer coisa, né? Aí você fala, o que ela tá vendo de legal, né? E não tem nada. Ela tá vendo, assim, até qualidades dela, né? Naquele outro. Lógico. E em tempos de Tinder ou de Instagram, de redes sociais, a gente vê muito isso, né? Porque às vezes as pessoas conversam, mas a gente conversou 1 mês, 2 meses, e ele é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. E aí, peraí, né? Você está se baseando numa impressão, numa percepção, ou você está projetando algo de si nele? E eu acho que aí as pessoas, onde às vezes as pessoas deveriam ter um pouco mais de medo, às vezes elas acabam não tendo, né? E se entregam fácil demais. Então, como nós falamos, o dependente emocional, ele muitas vezes se projeta, isso acontece muito na terapia, né? A pessoa tem um encontro, nossa, ele tem tudo que eu preciso, acho que se continuar assim é o caso. Aí a gente, calma, vamos entender o que ele tem e o que você precisa, né? Porque um encontro é muito pouco, né? E sem contar que às vezes a gente passa a vida ao lado de alguém, a pessoa ainda decepciona, a pessoa muda, as pessoas mudam. Né? Então, são referências que não ajudam, né? São referências que muitas vezes, não que não tenhamos que ter filtros, não que não tenhamos que pegar referências do passado, a gente não está aqui implicando com o passado, né, Raquel? Muito pelo contrário, o passado é o melhor professor. Mas a grande questão é quando você coloca os medos do passado no presente, ou quando você pega projeções do passado que não tem fundamento nenhum de realidade e coloca também no presente de uma relação. A probabilidade de vocês sofrerem é muito grande. E ainda reforça o problema, que ainda fala assim, tá vendo? Não era para eu ter me relacionado. Né? Então, assim, o problema não está no relacionamento. O problema está na forma como você conduz o começo dessa relação, as coisas que você coloca ali, as coisas que você enxerga ali, que às vezes não existem, ou, né, seja para o bem, ou seja, de enxergar coisas boas que o outro não tem, ou de projetar coisas ruins no outro, que, coitado, às vezes ele nem tem culpa do teu passado de tanto sofrimento, de tantas angústias, e por aí vai. Né? Eu estou lembrando aqui, Thiago, que a gente, depois de um tempo, parece até um pouco místico, né? Sim. Uhum. Parece uma adivinhação, né? Eu estava dando supervisão outro dia, aí estava uma supervisionada, ela me contando o caso de uma paciente dela. Aí ela falou assim, porque a moça casou 3 vezes. Aí tá, e quando eu fui dar a devolutiva, eu falei assim, porque ela teve um filho de cada pai. Aí ela falou, mas como você sabe que ela teve um filho de cada pai? Aí eu falei assim, eu deduzi. Aí ela falou assim, não, que eu falei assim, ela tentou, não, porque ela acredita no amor, porque ela tentou 3 vezes. Aí ela falou assim, como você sabe que ela teve um filho de cada pai? Eu falei assim, aí ela falou assim, nossa. Eu falei, porque ela teve um filho de cada pai. De cada pai. Exato. Assim, já fica uma coisa, né, Thiago? Então, assim, Exato. quando é igual essa coisa do Tinder, né? Quando eles chegam, né? Então, é essa coisa da calma que a gente vem falando, né, Tiago? Para avaliar, para ficar neutro, né? Para estudar. Não é que a gente joga um balde de água fria, né? Mas avalia, vai tranquilinho, né? Não é que você precise ter medo, não é que você precisa fugir, mas avalia, né? Vamos lá. Não é aquele vampiro do... Qual que é o nome daquele filme? Crepúsculo, né? Crepúsculo, sim. Então, Exato. assim, mas assim, vamos com calma, né?
Sem dúvida, é sobre isso, né? Cara, então eu acho que essa questão do medo, e as pessoas às vezes falam, mas como é que você sabia? Né? E muitas vezes a gente acaba até em cima dos padrões de repetição da pessoa, né? Acho que é por isso que parece que é uma coisa mística, né? Mas não tem nada de místico, a gente vê essa repetição acontecer e as pessoas chegam na terapia por conta dessas repetições, né? As pessoas chegam até a gente com essas mesmas angústias. Então, os padrões às vezes são tão previsíveis que parece que a gente é um oráculo ali, né? Alguém que está vendo o futuro, mas não é nada disso. E principalmente, né? Quando você fala, né, Raquel, sobre a pessoa ter critério, né? Ter critério é diferente de ter medo, né? Ter critério é saber o que você espera daquela relação. Ter critério é saber quais são os requisitos mínimos de um homem para você colocá-lo dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seio da sua família. Né? Então, os critérios eles são muito bem-vindos. Agora, o medo ele não é bem-vindo a não ser que seja para ensinar sobre algo que deu errado do passado. Né? Então, assim, muitas vezes essas adivinhações que nós fazemos, né? Porque a gente percebe que a pessoa não teve critério. E por conhecer padrões de comportamento, a gente sabe o que vai acontecer, a gente avisa, olha, cuidado, porque pode acontecer isso, isso, isso. E a pessoa chega na outra sessão morrendo de chorar, aconteceu tudo que você falou. Não é adivinhação, gente. Isso é fruto de muita observação, né? E de padrões que... E o melhor de tudo, né, Raquel? Não são padrões que a gente aprende na faculdade, lógico, mas temos uma teoria que nos referencia que talvez facilite a visualização desses padrões disfuncionais. Mas para vocês, não psicólogos, não terapeutas, né, bons observadores, observem. Eu sempre brinco lá no meu Instagram, fiquem atentos aos sinais. Observem os sinais, né? Saibam dos seus critérios. Porque se você conseguir saber o que você espera de um relacionamento e quais são os seus critérios, essa observação fica muito mais fácil. Porque se eu sei o que eu quero, eu observo se o outro tem aquilo que eu quero. Se eu sei quais são os critérios mínimos de um homem, de uma mulher para a minha vida, eu também observo se ela tem aquelas coisas que eu desejo. Então, entrem num relacionamento sabendo o que vocês querem. Pelo menos isso, né? Sabendo aonde você quer que aquela relação atinja. E eu acho que é isso. Fazendo isso, o medo não vai assustar tanto vocês como ele assusta hoje. Tenho certeza disso. Exatamente, Thiago. E aí é um ponto que eu quero te fazer uma pergunta para finalizar nosso podcast. Claro. Que é uma coisa assim que eu acho que a maioria das pessoas não sabe responder, Thiago. Assim, não sei se você encontra dificuldade, eu queria que você desse uma dica aí para quem está nos escutando, que é o seguinte. Que eu quero saber de você, assim, como se libertar do medo, né? Mas quando eu pergunto para a maioria das pessoas o que você quer, elas não sabem. Então, assim, é muito difícil, não tem aquela frase, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual relacionamento que você quer, qualquer coisa serve, né? Então, assim, qual relacionamento você quer? Qual homem você quer? Qual mulher você quer? Né? Por quê? Porque a gente precisa identificar qual o perfil, né? Então, assim, às vezes as pessoas entram em relacionamentos não tão bons, né? Todo mundo é bom na vida, todo mundo é bom, tá? Não existe ser humano que não presta, todo mundo é maravilhoso, né? Porque às vezes eu escuto, né? Assim, fulano é muito bom e tal, mas fez isso comigo, tá? Todo mundo é bom, tá? Mas deixa ele lá, tá? Exato. Né? Então, assim, ele é uma ótima pessoa, tá? Deixa ele lá. Então, assim, todo mundo é bom, mas tem que ser bom para você. O que você quer de relacionamento? Tá te dando, né? Então, assim, qual o relacionamento que você quer? Ser diretivo, né? Então, assim, eu acho que tem que saber, né? Para mim, né? Eu acho que como que eu me liberto do medo, né? Eu acho que para uma pessoa se libertar desse medo de amar, de ter relacionamento, é ela saber o que ela quer, é ela fazer esse planejamento, é ela fazer uma visualização de que ela está lidando, é ela saber onde ela pisa. Igual, por exemplo, a segurança, né, Thiago? Muitos se falam assim, a pessoa tem que ser segura, a pessoa é insegura. Depende do companheiro também, né? Se o cara sai 3 da manhã e me deixa sozinha em casa, lógico que eu vou ficar insegura também, né? Então, não vamos tem como lá. ter segurança.
né? Depende, né? Se o cara é casado e eu sou amante, não tem como ter segurança. Então, assim, né? Eu acho que tem caso e caso, a gente tem que avaliar, né? As situações. E eu acho que um ponto para você se libertar desse medo de amar é qual o tipo de relacionamento que eu quero, o que é saudável para mim, né? E para você, Thiago, o que você acha como que faz para se libertar do medo de amar? A sua resposta, né, de saber o que quer, ela é fundamental, né? Mas vou trazer um outro ponto de vista, que o medo de amar, muitas vezes é um medo de um ego frágil, de um ego ferido. E por que eu estou falando do ego aqui? O que é um ego frágil ou um ego ferido? O ego ferido é aquele que sofreu algum trauma no passado. Fui traída pelo meu marido e hoje eu tenho medo de ser traída novamente e não quero mais saber de relacionamento. Né? Isso é um ego ferido. Um ego frágil é talvez o ego daquele exemplo que nós falamos lá no começo do podcast, de uma mãe ali que ainda manda nos meus desejos. Então, acho que uma forma de superar o medo, né, de sobrepujar o medo, é você conhecer seus desejos. Porque o desejo, ele tem um poder incrível. E guardem o que eu vou falar aqui agora. Ele tem um poder incrível de levantar a autoestima. Quando a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, a pergunta que mais aparece: como levantar minha autoestima? O que é autoestima? É a realização de desejo do ego. É esse ego se sentir fortalecido a partir dos desejos que ele realiza. Então, quem tem autoestima sofre menos com o medo. Porque se eu fui traída no passado, eu sei que aquela traição não foi sobre mim, foi sobre a fraqueza emocional do outro. Não é porque eu sou feio, não é porque eu tô gorda, não é porque eu não tenho estilo, não é porque eu falo mal. Ele me traiu porque ele quis trair. Foi fruto de uma fraqueza ali dele em torno de um acordo de fidelidade que a gente tinha. Da relação. Então, quando a minha autoestima... Exatamente. Então, quando a autoestima está em dia, o medo o medo ele vira mero aprendizado. Né? O medo é aquela parte que a gente falou, o medo não é inimigo, ele está ali para a gente aprender. Se a minha autoestima está em dia, eu olho para o medo sem susto e aprendo no que eu fiz de errado ou no que eu deixei o outro fazer de errado. Tá? É autorresponsabilidade isso. E a autoestima, ela traz essa coisa da autorresponsabilidade. Então, trabalhem a autoestima de vocês. Como, Thiago? Como, Raquel? Através da realização de desejos. Eu sempre brinco, às vezes, com meus pacientes, eu falo, seja egoísta. Né? Porque eu não estou falando de um egoísmo ao nível do individualismo, do narcisismo, aquela coisa que você só pensa em você. Mas ser egoísta é pensar o que meu ego está desejando nessa situação. Né? E eu tenho que colocar esse meu ego em primeiro lugar, porque a partir do momento que eu atendo os desejos da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, e não os meus, eu começo a diminuir o tamanho do meu ego, eu destruo a minha autoestima, e aí depois o medo passa a ser um monstro realmente. Então, não sei se deu para essa explicação ficou boa, mas resumindo a pergunta em uma única palavra, autoestima. Quem tem autoestima em dia não tem medo do medo, digamos assim. Né? É verdade, Thiago. Foi fundamental essa tua chave aí. Abriu muitas portas, tenho certeza nisso. Gente, eu pego cada situação, Thiago, assim... Todo mundo manda foto, né? Manda foto pra você, né? Aí manda foto do crush e tal, gente. Aí manda assim, ele é irresistível. Eu falo, amiga do céu! Pelo amor de Deus, e você vê que o critério, né? Aquilo que falávamos sobre ter critério, né? Vamos lá, olha, respira. Vamos lá. Agora eu vou usar esse termo aí, Thiago. Até anotei aqui, egoísta. Porque não dá, gente, não dá. Né? A gente tem que se centrar mesmo, né? A gente tem que não se perder, porque às vezes se perde mesmo, né? E deixa na mão do outro, né? O nosso desejo, né? Isso. E muitas vezes o medo é o medo de ficar sozinho, né, Raquel? É o medo de estar só, o medo de suportar minha própria companhia. Uma pessoa de baixa autoestima, ela também não suporta a companhia dela, né? Ela não... Eu até tive
uma experiência, né? Tava com amigos bebendo num bar e conversando, era até amigos da época de escola, assim, e tinha um senhor bebendo sozinho, num canto assim do bar, e os meus amigos, né, começaram a brincar ali entre nós mesmos, falando, ia lá, ele tomou um bolo de alguém, olha lá, alguém marcou com ele e não apareceu no encontro, ele tá lá, né? Agora vai ficar ali bebendo sozinho. Eu falei, vocês já pararam para pensar que de repente ele pode até, sei lá, né, ser casado ou ser solteiro, não importa, ele veio beber porque ele tá curtindo o momento dele ali, né, porque ele consegue sozinho se divertir, e aí eles ficaram até olhando assim, pô, Thiago, análise aqui não, né, e tudo mais. Mas enfim, né, porque realmente suportar a própria presença é isso, é você ir num bar e tomar uma cerveja sozinho e tá tudo bem para você, porque aí é onde você não pega esses sujeitos que você recebe nas fotos aí, né, Raquel, e que a pessoa pega um sujeito desse para sair e ainda fala que foi tudo maravilhoso, que foi tudo ótimo, que ele é o homem da vida dela em uma única noite, né? Então, quando você suporta a tua presença, você precisa muito menos do outro na sua vida. Então, as suas expectativas diminuem e, naturalmente, você vai viver uma relação muito mais real e menos fantasiosa. Portanto, o medo, a realidade, quando ela se impõe e você enxerga a realidade como ela é, não tem medo, já está dado, já aconteceu, já é um fato, né? Então não é mais uma fantasia. E aí você começa a fantasiar menos, né? Geralmente quem tem mais medo são aqueles que fantasiam mais, né? Então, assim, não fantasiem, se bastem, bebam, vão no bar sozinhas, se for o caso, vá no shopping sozinha, vá na igreja sozinha, seja onde for. Aprenda a conviver com a tua companhia, que você vai ficar menos suscetível a enxergar coisas no outro maravilhosas que, de repente, nem estão lá naquele outro que você projetou. Né? Então, fica a dica, né, Raquel? É verdade, é verdade. E às vezes o outro não tem um bom senso assim, de dar valor à preciosidade que você é. Eu vejo grandes pérolas na mão de porcos. Assim, me desculpe os termos, mas assim, a gente tem que se valorizar no sentido assim de observar a riqueza que a gente é, né? Uhum. E a gente às vezes precisa sair da ilha para olhar a ilha, né? Exato. E aí o melhor momento de se fazer isso é quando você está solteiro, né? As pessoas temem a solteirice, né? As pessoas têm medo mesmo de ficarem sozinhas, foi o que eu acabei de falar aqui, e esse medo não faz com que elas enxerguem o tamanho delas mesmo, né? O quanto de potencial tem ali, o quanto de coisas boas, né? É literalmente o diamante a ser lapidado, né, Raquel, como você tá falando aí. E é isso, eu acho que as pessoas não se dão valor e buscam esse valor, essa validação desse valor no outro. Né? É verdade. É verdade. Então é isso, Thiago. Muito obrigada. Então, semana que vem é lá na sua casa, né? Exato. Lá no seu Insta, né? Às 18 horas, quinta-feira, certo? Sempre às quintas-feiras, 18 horas, lá, né, no Psicólogo _ Thiago é a página. E aí a gente espera vocês lá, vamos divulgar o tema ao longo da semana. E na terça-feira, esse episódio aqui vai estar lá no Spotify, no podcast Seu Amor no Divã. Sim. Tchau, gente. Boa noite, Thiago. Gratidão a todos Tchau, aqui, tchau. gente. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Até mais.